Bom dia a todos. É uma alegria, realmente, uma satisfação participarmos das atividades dessa casa, desse encontro, nessa região aqui da Paraíba. Agradecemos imensamente essa oportunidade que nos está sendo dada através da Federação Espírita Paraibana, na pessoa do nosso amigo Neto, que está aqui presente, de Ana Teresa, e rogando a Jesus que nos inspire para as atividades desta manhã. Nós vamos ter uma parte de exposição e logo teremos o intervalo. Eu não sei que hora está programado o intervalo. Se alguém da casa tiver aí puder me passar essa informação, que hora é o intervalo? Se vai ter primeiro o intervalo, né? Em que horas vai ser? Depois vocês me passem aqui o papelzinho, porque a nossa fala vai até antes do intervalo. Depois do intervalo, nós vamos fazer um momento de perguntas e de respostas, tá? Para ficar assim bem mais participativa a presença de todos aqui. Então, durante as falas, já podem ir pensando naquilo que tem dúvida, naquilo que gostaria de perguntar em relação à prática da mediunidade. A nossa amiga Regina, que é coordenadora nacional adjunta da área da mediunidade da Federação Espírita Brasileira, vai começar fazendo a exposição. Então, bom dia a todos. É sempre uma alegria poder participar desses momentos de capacitação, onde a gente tem a oportunidade de conviver e de interagir. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo o movimento espírita, conhecendo a realidade, principalmente do movimento espírita no Brasil. Isso é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a prática mediúnica na casa espírita. Para a gente entrar nesse assunto, a gente lembra que a Federação Espírita Brasileira tem um documento orientador ao Centro Espírita. É um livro que todos nós precisamos conhecer, porque ali traz o delineamento das diversas áreas de atividade em funcionamento na casa espírita. Então, ele coloca ali a infância, a área de infância e juventude, a área de comunicação social, que ainda é muito acanhada, porque existem poucos trabalhadores no movimento espírita habilitados ao desenvolvimento dessa atividade de comunicação social, mas que é extremamente necessária. A área do atendimento espiritual, que hoje ela está dividida em 7 atividades, e aí é uma área fundamental porque ela cuida de quê? Do acolhimento de quem chega na casa espírita. Então ela está dividida em recepção, e aí é importante a gente lembrar que essa atividade ela é fundamental, porque todo aquele que chega na casa espírita, seja pela primeira vez, ou seja um frequentador, ou o próprio trabalhador, ele precisa de acolhimento. E é importante a gente lembrar que às vezes a gente foca o atendimento naquele que está chegando pela primeira vez, e a gente acaba esquecendo do acolhimento dos trabalhadores que já estão na casa espírita. Temos a área do passe, que também é ligada ao atendimento espiritual. Temos a explanação do Evangelho, também faz parte da área do atendimento espiritual. A reunião do Evangelho no lar, a reunião de implantação do Evangelho no lar, que também muitos grupos espíritas têm, a implantação, que é o que? A orientação para aquelas pessoas que querem implantar o Evangelho no lar e não sabem como. E temos a reunião de irradiação, que é uma reunião muito importante e que deu um suporte muito grande, principalmente nesse período de pandemia,
e no pós-pandemia. E aí, tirando a área do atendimento espiritual, nós temos a área de promoção e assistência social também, a área da infância e juventude nós já falamos, e vamos ficar aqui com a área de estudos, que é outra área fundamental. Aliás, todas são fundamentais no movimento espírita. Então, o livro Orientação ao Centro Espírita, na área da mediunidade, ele apresenta duas reuniões básicas. A reunião voltada para a formação do trabalhador da área da mediunidade, onde hoje nós temos nessa área um estudo chamado Mediunidade, Estudo e Prática. Então, esse programa, ou esse estudo, ele está dividido, melhor dizendo, em dois programas. Programa 1, que é voltado para quê? Voltado para o estudo, o conhecimento da mediunidade em si, os diversos tipos de mediunidade, e temos a reunião voltada para, aliás, o programa 2 voltado para o conhecimento da reunião mediúnica em si. Então, são esses dois conteúdos. O primeiro programa ele está dividido em 28 módulos. Desses 28 módulos, eles têm conteúdo teórico e conteúdo prático. No conteúdo teórico é o estudo da mediunidade, no conteúdo prático nós temos o estudo das capacidades perceptivas, onde a gente vai falar sobre a prece, sobre o passe, sobre as percepções, sobre a harmonização psíquica, o autoconhecimento. São entendimentos fundamentais para todos nós no primeiro ano, porque ali a gente já vai levando o trabalhador a uma segurança, a um relaxamento, a um entendimento que permite a ele adquirir segurança para, no segundo ano, que é o programa 2, a gente poder entrar com o conhecimento de uma reunião mediúnica, o que é uma reunião mediúnica, e também inicia ali no segundo programa a reunião mediúnica supervisionada, ou seja, a prática mediúnica supervisionada, onde os trabalhadores iniciantes vão ter a oportunidade de vivenciar e exercitar a mediunidade e aflorar aquilo que já tem programado, né? Então, ali é um programa muito interessante, são 20 módulos, 20 conteúdos teóricos e práticos, além do estágio, que também é sugerido que seja feito, onde no decorrer do segundo ano, o trabalhador ele tem a oportunidade de ser levado a um grupo mediúnico já devidamente estruturado, em condições de que ele possa vivenciar aquele momento de uma reunião e entender na prática o que vem a ser uma reunião mediúnica. Então, nós vamos lembrar que além desse documento orientador, nós temos um livro que é toda a base do nosso trabalho, o Livro dos Médiuns, dividido em duas partes. E na segunda parte, que contém 32 capítulos, lá no capítulo 29, ele é dedicado exatamente para as reuniões. Então, toda a orientação que a gente precisa para a estruturação e para o funcionamento de uma reunião, nós vamos encontrar no capítulo 29 do Livro dos Médiuns. Além disso, nós lembramos que temos também André Luiz, que em toda a sua obra, ele trata e ele acompanha o desenvolvimento do médium, os grupos mediúnicos, inclusive no livro Desobsessão, ele traz todo o delineamento também
do funcionamento de uma reunião mediúnica. Então, material para a gente é o que não falta. O que falta, muitas vezes, é a gente parar para estudar tudo aquilo que já foi trazido pela espiritualidade. E a gente gostaria de iniciar, não a gente aqui falando e vocês sentados aí ouvindo. Então a gente gostaria de que essa manhã ela seja interativa, com a participação de todos. Então vamos deixar de lado a vergonha e vamos interagir. Então a primeira pergunta que a gente faz para todos nós é: o que significa reunião? O que é uma reunião? Uma reunião onde as pessoas que com o mesmo interesse se agrupam para discutir, para começar a trocar ideias. Pessoas com interesse comum se unem ou se agrupam para trocar ideias, para conversar sobre alguma coisa. O que mais? Mais alguém? Vamos lá, pessoal, vamos deixar a vergonha de lado. Então, reunião é um encontro de pessoas com um objetivo comum, com um objetivo específico. E aí a gente pergunta: o que é uma reunião mediúnica? Aí fica mais fácil a gente responder, né? O que nós entendemos por uma reunião mediúnica? Fala. Fala, garoto! Mas das comunicações espirituais. O objetivo comum seria o intercâmbio mediúnico. Mais alguém? Então, lembrando que a reunião mediúnica é o encontro de pessoas com um objetivo específico, que é o intercâmbio mediúnico. Tá certo? E aí nós buscamos Kardec, no capítulo 29, no item 331. Kardec diz: uma reunião mediúnica é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das qualidades e propriedades dos seus membros. E aí ele fala da importância da homogeneidade. Então começamos a entender aqui o que significa um ser coletivo. A reunião mediúnica é um ser coletivo. Significa que essa reunião mediúnica, ela tem a participação de duas equipes que interagem para que ocorra o intercâmbio mediúnico. Ali nós temos uma equipe encarnada composta por mais ou menos 8 a 14 pessoas. Lembrando que Leon Denis, no livro No Invisível, coloca que a reunião mediúnica deve ser composta por um grupo de pessoas entre 6 a 8 ou até 12 pessoas. Kardec, no capítulo 29, ele coloca essa quantidade até 20 pessoas. Lembrando que esse até 20 pessoas está voltado mais para os grupos de formação mediúnica. Então, quando nós estamos lá na formação do trabalhador e nós temos facilitadores disponíveis, trabalhar com 20 até 25 pessoas é tranquilo. Se nós temos facilitadores para acompanhar o desenvolvimento e a educação dessas pessoas. Porque só um dirigente, só um facilitador, fica muito mais difícil ele saber e acompanhar o desenvolvimento de cada um daqueles trabalhadores. Então ele precisa de auxiliares que vão fazer esse acompanhamento.
Já na reunião de desobsessão, trabalhar com 20 pessoas já é bem mais difícil. Então, André Luiz, no livro Desobsessão, coloca como quantidade ideal até 14 pessoas com funções definidas. Quais são essas funções definidas dentro de um grupo, dentro de uma reunião mediúnica? A função do dirigente, que é peça fundamental dentro de um grupo mediúnico. Por quê? O dirigente, ele vai acompanhar o todo do grupo. Ele acompanha o grupo inteiro, a reunião inteira. Então, ele fica atento o tempo todo da reunião. O médium esclarecedor é outro médium importante, que é aquele encarregado de conversar com os espíritos, ou seja, de fazer o atendimento àqueles espíritos necessitados, sofredores, obsessores durante a reunião. Por que o dirigente é importante? Porque o dialogador, se ele está conversando, ele está focado naquele atendimento. Se ele está focado naquele atendimento, ele não tem tempo para olhar o conjunto, porque se ele for olhar o restante do grupo, ele dispersa daquele atendimento que ele está fazendo. O médium ostensivo, que também é fundamental dentro da reunião mediúnica, para que haja o intercâmbio com os espíritos sofredores, obsessores, necessitados, é importante que haja o médium ostensivo. Nós temos também a equipe de apoio. Essa equipe de apoio, ela é formada pelos médiuns que vão permanecer recolhidos em prece, vinculados diretamente a Jesus, vibrando para que aquele dialogador consiga entrar naquele quadro que está sendo colocado ali, que é o quadro apresentado pelo espírito sofredor, e consiga fazer aquele atendimento da melhor maneira possível. Então, também é fundamental. E os aplicadores de passe, os médiuns passistas, hoje chamado mais comumente de aplicadores de passe. E temos, lembrando que a aplicação do passe, ela tanto pode ser feita especificamente por esses irmãos, como ela hoje também comumente é feita pelo próprio dialogador. Ele está ali conversando, à medida que ele percebe a necessidade da prece, ele usa o recurso da prece, à medida que ele percebe a necessidade do passe, ele mesmo faz a aplicação do passe. O que não impede que o dirigente possa deslocar alguém da equipe de apoio para ajudar no passe quando é um atendimento mais delicado. Então, aqui nós temos, em linhas gerais, o funcionamento dessa reunião mediúnica. E aí a gente diz, essa equipe, ela é composta por duas que estão interagindo. Do plano do encarnado, nós já falamos. Mas nós temos também a equipe espiritual, que é quem verdadeiramente orienta o funcionamento da reunião mediúnica. Então, a equipe espiritual, para que ela faça o planejamento daquela reunião, ela vai verificar quais são as necessidades de atendimento, vai localizar aqueles espíritos que já estão sendo preparados para a manifestação. Então, a espiritualidade identifica, localiza, prepara. Essa preparação não é uma coisa instantânea. Às vezes o espírito fica anos e anos depois que ele é identificado e localizado em preparação. Do lado de cá, a espiritualidade também identifica quem são os médiuns que têm condições
padrões para captar aquela comunicação. Então, são duas coisas. A partir do momento que a espiritualidade identifica o espírito, ela precisa identificar no planeta Terra quem são os médiuns com fluidos combináveis para a transmissão daquela comunicação. Então, no momento que faz isso, identificou aquela casa, aquele espírito, ele vai ser encaminhado para atendimento naquela casa. Quais são as pendências que ele tem para ser resolvidas? Se é para aquela casa, a pessoa vai estar vinculada àquele atendimento. E aí, quando a gente recebe na área do atendimento fraterno, as pessoas pedindo ajuda, porque aquilo ali já está no planejamento. A espiritualidade planeja a vinda do desencarnado e planeja a vinda do encarnado para a casa espírita. E ali inicia o tratamento espiritual e o processo de libertação daquelas almas. Então, é uma coisa que a gente diz assim, não existe improviso, é tudo planejado nos mínimos detalhes. Então, quando muitas vezes a gente vê na reunião mediúnica aquele espírito que chega e diz que ia passando ali, viu uma luzinha, viu a porta aberta, resolveu entrar. Não é bem assim que funciona. Esse ver a luzinha e a porta aberta já foi o quê? Um direcionamento da equipe espiritual, para que ele chegasse até aquela rua, até aquela casa, visse a porta aberta e entrasse. Por quê? A casa espírita, para funcionar, a reunião mediúnica para funcionar, ela tem barreiras fluídicas de proteção e de segurança da casa e dos trabalhadores. Então, hoje são identificadas pelo menos 3 barreiras de proteção. Não é a porta aberta para quem quiser entrar. Em volta do prédio onde funciona o centro espírita, nós temos a primeira barreira fluídica. Em volta da sala onde funciona a reunião mediúnica, nós temos a segunda barreira fluídica. E em volta do grupo mediúnico, nós temos a terceira barreira fluídica. Então, a proteção e a segurança que é feita pela espiritualidade é muito grande, para que o trabalhador possa trabalhar tranquilo e, terminada a reunião, ele esteja pleno, a saúde esteja perfeita e ele possa voltar para sua casa com tranquilidade. Então, a gente vê que é um trabalho muito minucioso, muito detalhado, muito cuidadoso por parte da equipe espiritual. Para isso, é preciso que nós, medianeiros encarnados, possamos dar o respaldo que a espiritualidade tem. Porque quando ele fala das qualidades e das propriedades da reunião, ele está falando do quê? Da correspondência nossa. A espiritualidade precisa saber até que ponto pode contar com cada um de nós que somos médiuns. Aí entra a responsabilidade, o compromisso, a pontualidade, a assiduidade, entra a disciplina. Quando Emmanuel pergunta para o Chico, ou diz para o Chico, o que ele precisa para realizar a tarefa dele, ele fala disciplina, disciplina e disciplina. E o que é disciplina? O que nós entendemos por disciplina? Nós falamos aqui de pontualidade e de assiduidade. Às vezes as pessoas acham que pontualidade e assiduidade é o que resume a disciplina. Mas não é, ele está falando de disciplina em todos os sentidos. Disciplina em relação à alimentação, disciplina em relação ao esforço físico, ao repouso,
ao sono e principalmente a disciplina mental. O cuidado com os nossos pensamentos, o cuidado com os nossos sentimentos, tudo isso faz parte de um processo de disciplina. Tudo isso nós precisamos ter cuidado para que a gente esteja bem, esteja em condições de participar adequadamente da reunião mediúnica. Então, ele vai falar da questão da homogeneidade. Quando ele fala da homogeneidade, é preciso a gente lembrar que na homogeneidade, ela começa o quê? No conhecimento das pessoas dentro daquele grupo. E esse conhecimento, ele inicia quando a gente chega na casa espírita. E a gente começa a observar as pessoas, a casa começa a nos observar, nós começamos a interagir, vamos para os grupos de estudo. Muitas vezes nós identificamos, tanto nos grupos de estudo, como nos grupos já de trabalho, seja a formação mediúnica, a própria reunião mediúnica, aquelas antipatias, aqueles conflitos, aqueles ciúmes. E isso precisa ser trabalhado dentro do grupo. Por quê? Quando nós iniciamos a reunião mediúnica, fechamos a porta da sala, apagamos a luz e dizemos assim: vamos agora ligar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, vamos expandir a nossa aura, entrelaçar com a aura dos companheiros presentes. É preciso que exista simpatia e afinidade entre a gente. Se não existe, o milagre não vai acontecer. Então, é muito importante que a gente lembre disso. Se nós temos antipatia por algum companheiro no grupo, nós precisamos trabalhar esse sentimento, entender de onde vem aquele sentimento e trabalhar para superar. E não pedir para mudar de grupo. Porque mudar de grupo, provavelmente no grupo novo a gente vai encontrar alguém também com quem a gente não simpatize. Então a questão é nossa. Somos nós que temos que trabalhar aquilo. Para que a gente realmente vá, na medida do possível, criando aquela afinidade entre nós. Criando a simpatia entre nós e a equipe espiritual. Lembrando, a necessidade disso é fundamental para o bom desenvolvimento da reunião mediúnica. Sem isso, dificilmente a gente tenha boas comunicações, bons conteúdos naquilo que a gente trabalha na reunião mediúnica. Aí, a gente busca também, Viana de Carvalho não, Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele apresenta uma mensagem intitulada Responsabilidade Mediúnica, onde ele trabalha essa mensagem, a reunião mediúnica inteirinha, todas as funções dentro da reunião mediúnica. E ali a gente faz um comparativo que é muito similar o que ele diz, o que é dito por Kardec no item 331. Então, é comum, é uma orientação básica para o funcionamento de toda a casa, de toda a reunião mediúnica. E aí também a gente lembra, nesse momento, que a reunião mediúnica, ela deve ser realizada em ambiente, na medida do possível, destinado somente ao funcionamento da reunião mediúnica. Mas para isso é importante a gente lembrar que a realidade é completamente diferente. Nós temos casas espíritas grandes, muito grandes,
um ambiente também muito espaçoso, muito grande, onde é permitido que você tenha todas as áreas, cada área no seu lugar certo. Mas nós temos, às vezes, casas espíritas que a casa inteira é menos que esse salão. A casa toda. E nesse espaço se realiza todas as atividades da casa espírita. Nesse caso, não é possível a gente destinar um espaço específico para a realização da reunião. Por quê? A realidade é essa. O importante é que o espaço seja condizente com o tamanho do grupo. Se eu tenho um espaço que só comporta 10 pessoas, eu não posso botar 15 nem 20 nele. Um espaço que seja amplo, que seja arejado, não é hermeticamente fechado, que tenha ventilação, que a gente possa permanecer ali durante 1h30 a 2 horas, que é o tempo normal de funcionamento da reunião, em segurança, que ele seja privativo no sentido de você começa a reunião, a porta está fechada, você sabe que ninguém vai abrir aquela porta e atravessar aquela sala durante a reunião. A janela que está aberta, você sabe que pessoas não vão chegar na janela e falar com quem está dentro da sala. Então, é nesse sentido. Quantidade de pessoas a gente já falou e, basicamente, aí Kardec ainda fala, tem 2 momentos. No capítulo 10, da segunda parte do Livro dos Médiuns, Kardec fala sobre as comunicações mediúnicas. E ali ele apresenta comunicações frívolas, comunicações experimentais, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. Na realidade, a experimental, como comunicação, ele não fala. Ele já fala na reunião mediúnica, no capítulo 29, que aí ele coloca. No 10 é grosseira, frívola, séria e instrutiva. No 29 ele coloca frívola, reunião séria e reunião instrutiva. E aí a gente pergunta, reunião grosseira, fica fácil para a gente saber que é aquela reunião onde não existe um propósito sério, onde geralmente esse grupo não está em acordo com o que é ensinado pela doutrina espírita. Já a reunião séria, ela não é composta por pessoas de cara fechada, para dizer que são sérias. É o propósito da reunião e o propósito da comunicação que é séria. E aí, além da séria, tem a instrutiva que vai mais adiante, que é aquela onde a gente busca um aprendizado. Ela traz uma instrução para cada um de nós. E aí a gente pergunta. Geralmente surge uma dúvida. A reunião séria e instrutiva é aquela onde só se manifestam benfeitores espirituais, Jacobson? Ao contrário. E é a outra pergunta. Uma reunião de desobsessão, onde muitas vezes se manifestam espíritos ferrenhos, obsessores ferrenhos. Ela pode ou ela é instrutiva? Nós conseguimos tirar instrução das comunicações com os obsessores? Você pode levar a instrução, né? E podemos colher também. Porque é aprendizado. Todos nós já passamos por essa situação. Do ódio, do desejo de vingança,
da mágoa, do ressentimento, do remorso, de ficar ali anos, séculos ou milênios com aquele mesmo tipo de pensamento. Então, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com esses companheiros, a gente tem a oportunidade de aprender. E nesse aprendizado entra o quê? Aprender a ouvir. Aprender a prestar atenção no que está sendo dito por aquele comunicante. Porque é dali que nós vamos tirar o aprendizado que precisamos. Aprender a sentir. Sentir a dor do nosso irmão. Perceber o estado em que ele se encontra. Que muitas vezes ele passou por uma situação de crueldade. E a gente diz assim, perdoa, meu irmão. Perdoar o quê? Você, no meu lugar, perdoaria? Então, são coisas que a gente tem que pensar antes da gente dizer. Aprender a fale. No caso, a pessoa que vai dirigir a reunião tem que ter uma moral elevada. Com certeza. E assim, a questão moral, a mediunidade independe da questão moral. Mas imagina, principalmente, quando você fala do dirigente ou mesmo do próprio médium. Aliás, todos são médiums dentro da reunião, mas o médium ostensivo. Imagina ele transmitir a comunicação de um espírito que vivenciou o alcoolismo, que vivenciou a dependência química, e ele ainda tem alguns vícios. Imagina um dialogador que ainda tem os seus erros, os seus defeitos, as suas dificuldades, quando ele se depara com uma situação que ele ainda tem aquilo ali muito forte. Aí naquele momento você diz assim, que moral você tem para falar isso para mim? Aí a gente lembra, nós pelo menos estamos nos esforçando para mudar. De vez em quando o espírito chega e diz assim, as pessoas perguntam, mas se o espírito disser isso assim para você? Eu vou dizer para ele, meu amigo, isso aí é só a ponta do iceberg. Se você pegar o meu passado, você vai entender quem realmente eu sou. As barbaridades que eu fiz e por onde eu passei. Então, a gente não pode ficar preso a achar que a gente primeiro tem que virar santa para depois ajudar o outro. Nós temos, se a gente tiver esse pensamento, nem vamos ajudar ninguém e nem vamos virar santa. Então a gente tem que ir aprendendo, fazendo no dia a dia. Mas Jacobson, o tempo já passou e nós já vamos passar para você continuar, porque com certeza você tem muito mais coisa para trazer. Daqui a pouco vem as perguntas e a gente continua. Ficou combinado que nós vamos fazer o intervalo às 10h30, tá bom? Aí vocês já vão preparando as perguntas, porque depois do intervalo você só... Não, mas você falou tudo, não precisa falar mais nada. Assim, quase que dando continuidade ao raciocínio da Regina, há um artigo de Allan Kardec que eu sugeriria a leitura, o estudo desse material por todos os trabalhadores da área da mediunidade. É um artigo fantástico intitulado Escolhos dos Médiuns. Escolhos dos Médiuns. Foi publicado na Revista Espírita de Allan Kardec de fevereiro de 1859, antes da publicação de O Livro dos Médiuns, que foi de 1861.
Então, é um material excelente de estudo e reflexão. E ele fala algo muito curioso. Vou pedir licença a vocês para ficar sentado, né? Porque aí eu fico na altura da Regina aqui para não... Ele fala uma coisa muito interessante nesse artigo. Ele diz que identificou nas pessoas a mediunidade. Pelas observações, pelos fenômenos. Mas não foi possível até então identificar a origem da mediunidade. Por que algumas pessoas têm a mediunidade ostensiva e outras não? Embora a faculdade mediúnica exista em todas as pessoas. Inclusive pergunta, o que que prova que todas as pessoas são médiuns? Todos nós podemos conversar com o nosso anjo de guarda. Todos nós, quando fazemos um pedido a um benfeitor espiritual, ele nos responde. Isso é o que prova que todos somos médiuns. Tem um outro exemplo, que é um tanto mais drástico, que são as obsessões. A obsessão colhe todas as pessoas. Pode colher, né? Qualquer pessoa. Isso demonstra uma conexão psíquica doente, que mostra que a pessoa também é capaz de captar pensamentos, o que indica a mediunidade. Mas Kardec fala dos médiuns ostensivos, que é o nosso tema aqui hoje, em função do estudo da reunião mediúnica especificamente. Então, ele estuda a faculdade, mas os espíritos naquela época não revelaram a origem. Porque as revelações espirituais, elas são gradativas. Não vem uma informação de uma vez. Então nós tivemos revelações com Allan Kardec, e depois, agora mais recentemente, com Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. E a gente tem um número muito pouco, limitado, de médiuns que tiveram condições de trazer um material que nos auxiliasse a compreender melhor Allan Kardec. Então a questão de Kardec ficou à época sem resposta. Há 80 anos atrás, 81 anos completa esse ano, em 1944, veio a publicação de uma obra excepcional que também nós precisamos estudar. O segundo livro de André Luiz, intitulado Os Mensageiros. Este livro gira em torno do estudo da mediunidade, do compromisso e da responsabilidade dos médiuns. Todo médium precisa estudar essa obra, porque ali André Luiz responde à indagação de Kardec: como surgem os médiuns ostensivos na Terra. André Luiz vai explicar que existe na colônia espiritual Nosso Lar um departamento de preparação de médiuns, que eles dão o nome de Centro de Mensageiros. Então os candidatos à mediunidade vão para esse centro, grande universidade, mais ou menos assim, muitos blocos, e recebem uma preparação para reencarnarem como médiuns. Eles têm duas preparações, pelo que a gente entende aqui do livro: de estudo do que seria o desempenho do papel da pessoa como médium, estudo de espiritismo, estudo da faculdade mediúnica, e também recebe tratamentos ao nível perispiritual, ou seja, no cérebro. André Luiz não explica como são esses tratamentos,
Mas ele diz que esses tratamentos ampliam a capacidade de percepção da pessoa, tornando médium ostensivo. Ou seja, a pessoa percebe melhor o plano espiritual, pela evidência, pela intuição. Aí tem a possibilidade de produzir fenômenos, como a psicografia, a psicofonia. É por isso que as pessoas reencarnam como médiuns ostensivos, porque receberam um preparo. Então a mente do médium, ela é preparada anteriormente para o desempenho da tarefa mediúnica. Então a pessoa já reencarna médium ostensivo. A mediunidade pode surgir na infância, na adolescência, na vida adulta, em qualquer época. Mas a pessoa já foi preparada para isso. Respondendo àquela questão, muitas pessoas querem ser médiuns e outras querem que tire deles a mediunidade. Existem essas duas situações que a gente enfrenta. Não adianta a pessoa querer ser médium, forçar a mediunidade, porque ela tem um compromisso assumido antes. E também não adianta a pessoa querer dizer assim: eu não quero mais ser médium, porque a mente dela foi preparada para isso. E aí entra uma questão: quem opta para reencarnar como médium? E é uma opção. Ninguém é obrigado a reencarnar como médium. A pessoa pede. E é analisado se existe essa possibilidade. Quem se candidata? Aqueles que nunca tiveram experiência na atividade mediúnica, nunca foram médiuns em nenhuma encarnação, ou que falharam e faliram imensamente, gravemente, como médiuns, e querem uma segunda oportunidade. Isso está esclarecido há 80 anos atrás. Então eu estava falando já de um período anterior. Se a gente fizer um breve esforço, nós vamos estar pensando aqui em informações da época de Kardec e até antes de Kardec, dos médiuns que foram preparados para a tarefa. E de lá para cá, nós vamos ver um trabalho contínuo dos espíritos e preparação de médiuns. Eu sempre tive curiosidade de observar médiuns trabalhando e viajam em todo o país. E verifiquei que aqui no Brasil, há 80, 90 anos atrás, 100 anos atrás, que a gente pode colocar agora, reencarnaram uma grande quantidade de médiuns. A gente encontra ainda encarnados médiuns nessa idade. Veja Edivaldo com 97 para 98 anos. E um pouco antes do nascimento de Edivaldo, de Chico também, naquele período ali, reencarnaram médiuns praticamente em todos os lugares do Brasil. Qualquer cidade que se vai do interior do país, de norte a sul, você tem referência a um médium que trabalhou com base no Evangelho em benefício da comunidade. Eu fiquei impressionado no Amazonas, e que às vezes uma cidade, para você chegar no Amazonas, viaja-se de barco, porque não existe estrada, por 30 dias. Lá tem médium. Lá tem referências a médiuns que trabalharam. Muitos fizeram da própria casa o centro espírita, outros desapareceram com o tempo, outros se transformaram em centro espírita, que a gente vê hoje centros espíritas com mais de 100 anos de idade. Então você vê que o trabalho dos espíritos de lá para cá é contínuo. E a importância de entender que ninguém foi obrigado a reencarnar como médium. Porque existem reencarnações provacionais. Às vezes a pessoa reencarna com um problema, uma doença que acompanha a vida inteira, uma certa limitação. Então são reencarnações em que a pessoa
ela é conduzida àquele tipo de situação. Médium não. Então, quando o médium reclama da própria mediunidade, ele está reclamando dele mesmo. Porque a pessoa esqueceu o compromisso que fez. Mas isso não elimina a responsabilidade dele no desempenho da tarefa. E lá, André Luiz continua a conversa com o mentor sobre a questão do centro de mensageiros. Eu trouxe alguns trechos que eu acho muito importante a gente perceber o compromisso nosso com essa tarefa. Então André Luiz faz a seguinte pergunta: esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Que é isso que se pensa, médium é para transmitir mensagem. E a gente hoje entra na internet e vê médiuns aí lotando verdadeiros estádios, com centenas e milhares de pessoas para assistir psicografia. E muita gente vai para a reunião mediúnica para assistir manifestação de espírito. Esse é o papel do médium, é a pergunta. E os espíritos respondem o seguinte: não suponha que se encontre aqui localizado o serviço de correio. Então, médium não é correio. O que é então? Ele diz: o centro de mensageiros prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta planetária, nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Então, por que a pessoa reencarna como médium? Porque pediu. Para quê? Para se tornar carta viva do Evangelho de Jesus. Em benefício dos que estão nas trevas, em sofrimento na terra e no umbral. Então, os médiuns ostensivos têm o compromisso de auxiliar os médiuns não ostensivos. Mas auxiliar como? Trazendo só informação da dimensão espiritual? Não, pelo exemplo. Porque a maior mensagem que se pode trazer através de um médium é a própria vida dele. Por que Chico Xavier até hoje impressiona imensamente todas as pessoas que estudam a sua biografia? Porque ele transformou a mediunidade dele numa condição apostolar. Ele é o exemplo. Algumas pessoas chegam a dizer que o Chico homem era maior do que o Chico médium, por aquilo que ele fez da vida dele. E ele elegeu 3 virtudes que são respeitadas em todos os ambientes em que se vai: a pobreza, a humildade e a castidade. Isso deu uma força moral a Chico Xavier, que a pessoa pode não acreditar na mediunidade dele, mas não tem condição de falar da moral de Chico Xavier. Porque ele poderia ter ficado milionário com os livros, e tem gente hoje vivendo de mediunidade. Ele doou tudo, milhões. Se ele tivesse recebido R$1 por cada livro que vendeu, ele era uma das pessoas mais ricas do país. Pobreza. Vivia do seu salário. Trabalhou até aposentar. Humildade. Porque Chico trouxe para a vida dele o preceito maior de Jesus: dai-te graça o que de graça recebestes. Então Chico não tinha nenhum desejo de ganho com a mediunidade.
de dinheiro, mas também não tinha vaidade, personalismo. Ele não quis se tornar um líder. Ele não puxou para si essa imagem de liderança, porque ele distribuía a responsabilidade para todas as pessoas. Então ele não era um líder comunitário. Chico não tinha nenhuma pretensão com a mediunidade de evidência social. Ele disse que foi muito difícil para ele fazer os 2 grandes programas que marcaram a história do espiritismo no Brasil, que teve um impulso. Nós temos Movimento Espírita antes dos programas Pinga Fogo na TV Tupi, por volta da década de 70, e Movimento Espírita depois do Pinga Fogo. Porque a projeção que o espiritismo teve depois disso foi impressionante. E Chico impressionou, mas ele disse que foi muito difícil. Ele foi ao programa, ele diz, com terno emprestado, que não tinha roupa para ir ao programa. E se não fosse a assistência de Emmanuel, ele não teria condições de responder às perguntas. Então não tinha pretensão, não tinha vaidade, nem orgulho. E castidade, porque ele se impôs assim. Não que o casamento seja qualquer obstáculo para a mediunidade. Haja vista a vida de Dr. Bezerra de Menezes, que foi casado. Aliás, ficou viúvo e casou de novo. A segunda vez com a cunhada, pode? Vários filhos, porque ela que tinha condições de cuidar dos sobrinhos. Então casamento não é problema para a mediunidade, nunca foi. Mas Chico diz que os livros dele eram os filhos. Por isso que Chico é tão respeitado. E aí, ele diz, amplie suas vistas, que a mediunidade não veio para ser mero correio, mas para que o médium seja uma carta viva de Jesus. É a maior mensagem. Por isso o Chico impressiona. Daí ele dizer ao André Luiz, amplie suas vistas, abra as vistas sobre mediunidade, deixe de ver mediunidade como fenômeno puramente, ou como reunião mediúnica. Porque a Regina acabou de dizer da importância de você aprender vendo as manifestações dos Espíritos. Ninguém pode sair de uma reunião mediúnica como entrou. Porque vê o drama alheio, a manifestação de um suicida, de um criminoso, isso tem que calar fundo em nós, para que a gente amanhã não esteja nas mesmas condições. Para que a gente desencarne, pelo menos saiba que desencarnou. E não precisar ir numa reunião mediúnica. E ainda tem que encontrar um médium que tenha condições de transmitir aquela comunicação, porque não é simples assim. Depende de afinidade, de sintonia. E aí, na análise, André Luiz continua anotando. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperança, consolo, instrução e aviso nos diversos setores da evolução planetária. Então muitos médiuns são chamados na madrugada para trabalhar no umbral, auxiliar espíritos em sofrimento. Muitos lembram de sonhos assim. Então o médium tem que estar preparado o tempo inteiro para a tarefa, porque ninguém é carta viva do Evangelho só na quarta-feira, 2 horas, quando começa a reunião mediúnica e termina a reunião mediúnica, não. Isso é um trabalho de uma vida. Então André Luiz fica muito surpreso. E analisando essa questão de um centro de preparação de pessoas, André Luiz já pensou, porque André Luiz estava chegando na dimensão espiritual, ele não era espírita, né? Ele estava aprendendo ali, ele descreve as primeiras experiências dele, nosso lar. Então ele achou que a mediunidade na Terra estava assim, impressionantemente clara, admitida, os médiuns trabalhando, fazendo caridade, trabalhando em benefício do próximo, renunciando. Quando ele dá essa explicação aqui, a cabeça do André Luiz criou aquele panorama que na Terra estava tudo perfeito em termos de mediunidade. Aí o mentor diz o seguinte:
André, preparação não constitui realização. Uma coisa é a pessoa ser preparada, outra coisa é a pessoa fazer. Sai, olha essa informação aqui, milhares de mensageiros, porque ele chama lá, acho interessante ele usar a palavra mensageiro para médico, mas explica que ele não é um mero correio, porque a pessoa é aluno do centro de mensageiros. Meus irmãos, todos os médicos aqui foram alunos de um centro de mensageiros. Senão você não tinha reencarnado como médico. Vamos deixar essa ilusão de que a mediunidade chegou na nossa vida por acaso. Saem milhares de mensageiros aptos ao serviço. Mas são muito raros os que triunfam. Durante a continuidade do livro, ele vai mostrar por que os médiuns falham na mediunidade. A ausência de estudo é o primeiro ponto que eles colocam. Porque a pessoa quer trabalhar na mediunidade segundo a própria cabeça, mas a pessoa precisa ter orientação espiritual elevada que vem do estudo, saber como fazer. Tem gente que falha na mediunidade por medo, porque não estuda. Dias atrás eu conheci uma senhora de 75 anos. Ela diz que dorme de luz acesa, nunca apagou a luz do quarto desde os 13 anos de idade. As pessoas imaginam, porque nessa idade ela viu um espírito e ficou morrendo de medo e nunca mais apagou a luz. Olha quantos anos ela está com essa luz acesa, imagina a despesa que deu. Como se para espírito, luz e sombra, está a luz acesa ou apagada, importasse em alguma coisa. Isso não afeta espírito, isso é psicológico. Porque se o espírito quiser aparecer, ele aparece. De luz acesa, de luz apagada, mas a gente tem aquela mística, ela apagou a luz, o espírito vai aparecer. Nada a ver. Porque é uma percepção psíquica. Então a pessoa vê de dia a luz clara. E não precisa ter medo de espírito, porque o espírito não vai te agredir. Conheço uma jovem, quase menina. Ela é uma médium excelente, médium de efeito físico. Então ela às vezes me conta alguns casos. Jovem de mocidade espírita. Esses dias atrás mencionava ela. Eles chamam a gente de tio, né? Tão simpático. Tio. Tio Trovão. Achei essa ótima. Tio Trovão. Eu estava dormindo e caiu um bibelô da estante que fica na minha cama. Foi jogado porque não tinha movimento nenhum no quarto. Era tarde da noite, a janela fechada. Falei, o que você fez? Eu olhei aquilo, coloquei de lado e falei, é só um espírito. Virei para o canto e dormi a noite inteira. É só um espírito. Olha a maturidade da pessoa, jovem. Enquanto a outra com mais de 70 anos ainda está lá com medo de espírito. Que viu aos 13, depois nunca mais ela viu. Então o médium foge da tarefa por medo do compromisso, da responsabilidade. Outros falham na mediunidade por abuso do dinheiro, que ganham, fazem da mediunidade um ganho profissional, como se os espíritos superiores quisessem enriquecer médiuns. Alguns falam até que hoje chamam de mediunidade de parceria, ou seja, eu não sou médium mais, eu sou parceiro do espírito. Então ele manda a mensagem, eu escrevo um livro e vendo sem problema nenhum. Isso é uma ilusão. O dar de graça e o que de graça receber nunca desapareceu. Outros falham por problemas da sexualidade.
porque não conseguem manter um padrão mental elevado. O sexo não é problema para a mediunidade. Mas como todo abuso da sexualidade, dos tóxicos, o fumo, o álcool, são perturbadores da nossa fisiologia que repercute na mente e prejudica a captação mediúnica. Outros se perdem porque são vaidosos e personalistas. E aqueles que andam com guia a tiracolo. Como esses guias a tiracolo causam prejuízo no movimento espírita? Porque a pessoa cria uma ideia própria de mediunidade e de movimento espírita. E diz, o meu guia me falou isso. Então, leva a perturbação, porque esse guia não fala nada do que tem na doutrina espírita, só o que agrada a pessoa. Você vê então que é uma mistificação. Raros são os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Muitos outros, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. E aí ele diz algo muito importante, que Regina já fez um comentário aqui, eu vou reforçar. Lá são preparados médiuns e doutrinadores para o desempenho da tarefa. Aí eu chamava doutrinador, hoje a gente chama de dialogador ou médium esclarecedor. Significando que o médium esclarecedor ou dialogador, ele é médium também. A reunião mediúnica é uma reunião de médiuns. Qual a faculdade mediúnica que o esclarecedor utiliza? A intuitiva, que é o fenômeno. Qual a faculdade mediúnica utilizada pelos médiuns de apoio? Aqueles que vão à reunião mediúnica, muitos dizem que vão, nem sabem por que vão. São doadores de ectoplasma, que sustentam a própria atmosfera psíquica da reunião, funcionamento de aparelhos e o transe mediúnico em si. Então, quando a gente diz aqui de médium, que o médium é carta viva do Evangelho de Jesus, a gente sempre pensa naquele que incorpora, e nunca na gente. E é o que André Luiz desconstrói aqui nesse livro, Os Mensageiros, mostrando que todos somos responsáveis. Então o médium é que tem que ser disciplinado, o médium é que tem que ter moralidade, o médium é que tem que estudar. Perfeito, mas quem é o médium? Todos nós. Mas a gente sempre impõe naquele que incorpora. Por isso muitos dizem que a mediunidade, o grupo fica muito pesado. Porque só ele que tem que ter disciplina. Mas essa transformação moral é compromisso e responsabilidade de todos aqueles que estão na mediunidade. É por isso que a gente vê tanta dificuldade na prática mediúnica. No último parágrafo de O Livro dos Médiuns, esse grande desconhecido da maioria dos médiuns, porque a pessoa diz, eu não preciso estudar para incorporar. Eu trabalho há 40 anos na mediunidade, sempre trabalhei, nunca estudei e trabalho normalmente. Isso é um fato. É verdade. Por que isso é possível? Porque foi preparado lá no centro de mensageiros. A mente está apta, adaptada ao trânsito. Então para ele é fácil. Mas o que o estudo agrega na vida da pessoa? Transformação moral, equilíbrio psíquico, sintonia com os espíritos elevados e qualidade no momento do trânsito, que é o que as pessoas não observam, o que o estudo faz. Então, no último parágrafo do Livro dos Médiuns, depois que Kardec faz todo o estudo da mediunidade,
Ele diz que as pessoas deveriam, antes de experimentar, estudar, para que não tivesse grandes decepções que normalmente se vê, sobretudo processos obsessivos muito graves. E é aí que nós precisamos atentar para esse compromisso. Esta oportunidade que estamos tendo e observarmos, há uma pergunta muito interessante que é feita a Emmanuel, está no livro Consolador, na questão 387, psicografado por Chico Xavier. Faz uma pergunta muito interessante ao mentor Emmanuel: qual a maior necessidade do médium? E Emmanuel responde: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Cada médium pode transformar a sua mediunidade em missionária. O que é missão? É tarefa. Tarefa cumprida. Cada médium deve abraçar a atividade mediúnica como uma tarefa que lhe foi designada e que deverá prestar contas depois da desencarnação. Porque um desses médiuns ilustrados no livro Os Mensageiros, que banalizou a mediunidade, que teve ganho com a mediunidade, que se desequilibrou mediunicamente por invigilância, por ausência de evangelho, por ausência de estudo, chegou na vida espiritual completamente dementado. Porque a gente continua médium do outro lado. E se desequilibrou a mediunidade aqui, segue desequilibrado de lá. Mas ele mereceu socorro porque ele já estava lá de volta no centro de mensageiros, em nosso lar. E duas amigas, uma foi mãe dele numa encarnação e outra uma parente próxima, vendo a dificuldade de reequilíbrio dele, porque ele ficava assim conversando, de repente ele parava e viajava, ficava com o olho arregalado, como se estivesse vendo, e ficava vendo as cenas da vida dele, da mediunidade, completamente perturbado do outro lado. Elas chegaram à conclusão de que ele, para recuperar a saúde, ele precisava reencarnar, e reencarnar novamente como médium, para reajustar o campo cerebral. Eu acho esse caso muito interessante, porque elas vão ao mentor dirigente lá do centro de mensageiros e pedem para que ele autorize a reencarnação desse médium. Elas estavam com muita pena dele. Ele já estava anos em sofrimento. Ele foi preparado para reencarnar como médium com 30 anos. Então você imagina como é que a mente dele não era. Ele via os espíritos assim claramente o tempo todo. Era um médium excepcional, mas se perturbou. E ele precisava reencarnar novamente como médium. E elas pedem. E o mentor dá uma resposta, o dirigente do centro de mensageiros, muito interessante. Estou dizendo com as minhas palavras. Ele diz assim: olha, minhas irmãs, vocês duas já têm créditos espirituais o suficiente para interceder em benefício dele. E eu, na minha condição, obviamente, daria a autorização em função de vocês. No entanto, há um problema muito sério. É preciso encontrar uma mãe. É preciso encontrar uma mãe que o acolha. E não tem. Então ele não reencarnou, porque não encontrou uma mãe. Então eu fico pensando em todos nós, trabalhadores do movimento espírita, da doutrina. Pode no futuro a gente precisar retornar à Terra, mas poderemos entrar na mesma situação, não encontrar uma mãe que nos acolha,
que tem afinidade conosco e compromisso. Porque as mães têm compromissos com os filhos, na renúncia, na dedicação, compromissos de débitos de vidas passadas. Então é preciso que haja uma ligação entre o filho e a mãe. E no caso do médium, ele precisaria encontrar uma mãe que tivesse esse tipo de compromisso de receber o filho médico. Então nós temos que aproveitar muito bem a oportunidade na condição de médiuns. Estudar bastante. Buscarmos transformar a nossa mente para nos ajustarmos ao padrão dos espíritos superiores. Aproveitar a reencarnação para avançarmos um pouco mais no nosso progresso individual. Porque amanhã pode ser que não encontremos uma mãe como encontramos nesta vida, que nos apoie. Então a responsabilidade é muito grande. Cada médium aqui, de qualquer condição, deverá, como nós devemos fazer todos os dias, uma autorreflexão. O quanto eu tenho me empenhado na tarefa mediúnica? O quanto eu tenho renunciado em benefício do próximo? Até que ponto eu tenho me ajustado ao padrão dos benfeitores espirituais? Ou a minha ideia mediúnica é de que eu cumpra a minha tarefa indo para a reunião mediúnica uma vez por semana e saio dali e já não sou médium mais? Grande ilusão, porque nós seguimos na mediunidade. Então não basta ser médium, nós temos que dar utilidade elevada à prática mediúnica, para que os bons espíritos encontrem em nós o material suficiente a auxiliar aqueles que sofrem na crosta, nas trevas e no umbral, na condição de cartas vivas do Evangelho de Jesus. Muito obrigado. Muito boa, né? A explanação dos dois. Mas beleza, vou chamar o Neto aqui, o nosso presidente aqui, não pode ficar de fora, né, Neto? Tem que botar a cara para nós. Agradecemos a presença de Rodolfo e Cristiano lá de Jacaraú, Mataraca, Serra da Raiz, Itapororoca, né, gente? Guarabira e Sapé. É com você, Neto. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, dizer a vocês da nossa alegria, né? Estamos aqui vivendo mais esse momento, né? Eu costumo sempre dizer que é uma festa de almas, né? Encontrar vocês, né? Estarmos juntos novamente nesse trabalho que a gente sabe que é essa sequência, né? Então a gente agradece muito a Jacobson e a Regina, né? É um presente de Deus aqui conosco, e a gente está aqui em Mamanguape hoje tendo essas casas espíritas aqui representadas, né? Várias cidades, regiões aqui do estado também. E o mais importante para a gente é ver justamente essa contínua capacitação que a gente precisa estar fazendo, estar vivendo, né? Depois de temas assim tão importantes, né, como esse tema da mediunidade, que a gente sabe que é um tema muito sensível para o nosso dia a dia e que a gente precisa estar lembrando e relembrando toda essa jornada que a gente vem construindo com os desafios que nós temos, né, nas nossas casas também. E aí a gente sai para o certo intervalo agora. É isso, Vânia? Quanto tempo no intervalo? 30 minutos. Então são 10h33, a gente volta, vamos voltar 11h05, né? 11 horas, 11h05, para a gente voltar então, e vamos até o meio-dia para a gente fazer o encerramento. Eu quero aproveitar aqui também para agradecer, né, por todo o apoio da coordenadoria, o apoio também do Jesus Nazareno, aqui na pessoa de Vânia, a todos os trabalhadores, e também a vocês, né, que estão aqui e saíram das suas cidades, também ao pessoal que é da Casa Espírita aqui de Mamanguape, para que a gente possa construir esse momento, que é um momento único, que nunca mais vai acontecer outro igual, né? E a gente vai ter a oportunidade, quando a gente voltar do intervalo, de podermos construir esse momento de integração, né? As perguntas e respostas, e que a gente aproveite, porque às vezes a gente sai, né, Jacobson? Aí saiu, aí disse, mas rapaz, eu queria tanto ter feito aquela pergunta, né, Regina? Mas aí não fez, aí pronto. Agora só quando eles voltarem aqui de novo, que deve acontecer no próximo ano, mas aí a gente já, né? Vamos aproveitar. Não é isso?
Obrigado, pessoal. Vocês sim organizam ali a fila, para o pessoal já foi lá.